Chegou a hora da gente anunciar o começo de uma história de um sonho. Quero o seu sonho, quero o meu sonho, quero o sonho das famílias. They all came to see Jair Bolsonaro. A year before the elections, he begins his campaign. O homem coerente, decente, que não tem prega na língua e fala a verdade, porque na verdade ela sempre prevalecerá. Com vocês, o escolhido por Deus, Jair Messias Bolsonaro. Even though the Supreme Court multiplies investigations against him, he has no intention of leaving the political arena. Nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino e livrai-nos, nos livrai-nos da Globo, do PT e do STF. Amém, amém, amém. In 4 years, Jair Bolsonaro has imposed his style, belligerent, provocative, and extremely conservative. And he has found his audience. His rise to power tells the story of another Brazil. Foi o Brasil que elegeu o Bolsonaro e tem uma parte do Brasil que não só se reconhece no Bolsonaro, como é muito parecida com o Bolsonaro. Presidente eleito de direita! Sem dúvida, existe um culto à personalidade do Jair Bolsonaro, independentemente do que ele faça. Para eles, Bolsonaro é uma espécie de salvador, ele está salvando o nosso país. A emoção que ele trabalha sempre foi a emoção do ódio, a busca do inimigo. Vagabunda! Vagabunda! Como ele tem 4 filhos homens, para ele eu sou o 01, que eu sou o filho mais velho. Na linguagem militar é o número 1, é o líder, é quem está na frente, é a referência. If Bolsonaro loses, we really don't know what's going to happen. His supporters may take to the streets, but the question is what the police and what the military will do, and that's a frightening prospect. For Jair Bolsonaro, defeat is not an option. It is, however, possible. A large part of the population blames him for his handling of the pandemic. 300,000 deaths, half of the total amount of victims, could have been avoided if he had not stubbornly refused sanitary measures. This is the opinion of a parliamentary commission, which accuses the president of having deliberately exposed Brazilians to mass contamination and of crimes against humanity. Brazil is the second most impacted country after the United States. A gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Meu nome é Rebeca Carbinato, eu sou médica. Atualmente eu trabalho no setor de UTI Covid e moro na cidade de Campinas, São Paulo. Nunca imaginava que eu ia passar por isso. Eu tinha acabado de terminar a minha residência em clínica médica quando começou a pandemia e a gente não está preparado para isso. A gente não aprende na faculdade como lidar com uma pandemia.
While oxygen is rationed and hospitals are saturated, the president of Brazil minimizes the crisis, even calling it a little flu. In 2 years, he dismisses 2 health ministers and another one resigns. Tudo agora é pandemia. Quer acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Whether out of political calculation or a taste for provocation, he refuses to receive the vaccine. And when the local authorities impose health restrictions, he goes against them and walks among crowds without a mask. Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Behind this populist attitude, there is a political agenda. The president responds to the interests of the major economic sectors that brought him to power. In Brasilia, the country's capital, Bolsonaro can count on his clan. His 3 sons, all elected hands down in 2018 in the Bolsonarist wave. Flavio, the eldest, is a lawyer and a senator. He is the carbon copy of his father. Célio Bolsonaro. Daqui a pouco eu tô chegando aí, tá? 01 tá ainda não? Tá, mas vai atender o quê? Vai atender o pessoal da política ou não? Ah, legal. Eu vou dar uma passada aí. Daqui a pouco eu tô aí. Um abraço, valeu. Quem é o 01? Era o meu presidente, né? Por que chama assim? Ah, o 01, né? Na linguagem militar é o número 1, é o líder, é quem tá na frente, é a referência. E você sabe que, como ele tem 4 filhos homens, né? Ele confunde o nome de todos, né? Liga no telefone, não sabe quem é quem. E aí, para não errar o nome, ele chamou ele, botou o número, né? Para ele, eu sou o 01, que eu sou o filho mais velho. Followers of a hard and uninhibited right, the sons have the absolute confidence of the patriarch. Jair Bolsonaro does not respond to journalists. Flavio is the one who takes care of it, on very rare occasions. A pandemia está mostrando. Se não fosse ele aqui no Brasil, a situação da miséria, do caos social e do desemprego ia estar muito mais grave. E, mais uma vez, ele bancou isso praticamente sozinho, apanhou muito e hoje o tempo está mostrando que ele estava certo. E quando governadores e prefeitos dizem fecha tudo, lockdown total, como é que essas pessoas sobrevivem? Vão levar comida para casa como? Né? Como é que vão alimentar os seus filhos? Então foi por isso que ele fez o maior programa assistencial da história do Brasil com auxílio emergencial durante a pandemia e por isso que ele briga tanto. Bolsonaro triggered this aid under pressure from Parliament. €100 per month for the poorest families. A third of the population will benefit from it. Brazil is one of the most unequal countries in the world. After 5 months, the emergency aid is now only €50 per family per month. Poverty is exploding. For the first time after 2014, hunger is making a comeback. On the streets, homeless people are more and more numerous. A 30% increase in Sao Paulo, 20% in Rio de Janeiro. NGOs double their efforts. Today, 1 in every 3 Brazilians suffers from food insecurity. Silvio Costa has been a political scientist for 30 years. With Bolsonaro, he has witnessed the return of ultraliberalism. Para quem é muito pobre, está muito difícil comprar arroz.
pagar a passagem de ônibus no Brasil, né? Comprar feijão, comprar carne, virou um luxo para muita gente no Brasil. Os rumos da economia também a gente não sabe quais são. No momento o Brasil enfrenta uma inflação muito alta, a gente tem um problema aí de volta da inflação, que era uma coisa que parecia estar fora do horizonte há muito tempo. Paulo Guedes, que o Bolsonaro colocou como um ministro todo poderoso dele, que seria da economia, né? É um economista ultraliberal que defende que tem que privatizar tudo. E é uma ideia que agrada a muitos empresários brasileiros, né? A grande parte do agronegócio brasileiro. Agricultural production represents a quarter of the country's GDP and feeds 1 in 5 people in the world. In Brazil, the agribusiness lobby is king. To guarantee its support, Jair Bolsonaro is going to weaken environmental organizations. Hoje em dia reflete 14% do território nacional demarcado como terra indígena, é um tanto quanto abusivo. Levando-se em conta, em especial também, vemos o estado de Mato Grosso. Para você escoar a produção de determinadas áreas, estradas têm que fazer zigue-zague, caso contrário, porque não pode passar por cima de reservas indígenas. As soon as he is elected, the president places the future of indigenous lands in the hands of the Ministry of Agriculture. Indigenous people demonstrate in Brasilia to demand the resignation of the president, but nothing helps. The protective structure built step by step for 30 years collapses in a few months. A Amazônia, para mim, ela é uma água de qualidade, um ar puro. A Amazônia, para mim, ela é uma farmácia riquíssima. Para mim, ela é um supermercado rico. E por isso que eu digo que ela é vida. The territory of the Borari is in the heart of the Amazon. The closest city is 10 hours away by boat. And yet, it is threatened. Eu sou Odair José Alves de Souza, conhecido como Dadá, cacique Dadá. Desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assume a presidente da República, a gente teve algumas mudanças. Vieram muitos ataques. Madeireiro querendo entrar e nós dizendo não, aqui não. Muitos madeireiros com cachorro para fazer caçada dentro da terra indígena, não, aqui também não. The leader of the Borari has formed a patrol to protect his people and their ancestral land. They use their hunting weapons to defend themselves. The men of the patrol regularly receive death threats. No início desse ano, a gente veio aqui, ó. Essa camada aqui estava aqui em cima, tá? Ela estava reta lá, ó. Agora, que nós estamos hoje aqui, dá para ver o tamanho de exploração que isso aqui foi. Since Jair Bolsonaro came to power, the deforestation of indigenous lands has almost tripled. Since 2019, in the Amazon forest, an area the size of Belgium has burned, with total impunity. A small matter for landowners and Bolsonaro's supporters. Então, a floresta da Amazônia pega 7 estados do Brasil, é uma região muito grande, muito grande. Onde pega fogo, são sempre os mesmos locais. São pessoas que, historicamente, fazem uma queimada para fazer uma plantação, fazem uma queimada em outro lugar ali para poder criar um gado. Você vai sobrevoar mais de 3 horas no avião a 300, 400 km por hora e só vai ver mato. Tudo preservado. Então, a nossa luta aqui é para que o meio ambiente seja, assim, preservado, mas que também funcione como uma mola de desenvolvimento para a população que mora nesses locais. This tension around the Amazon will very quickly seal the fate of the brand new Brazilian president on the international scene. For his first trip abroad, he goes to the World Economic Forum in Davos. Here he is, among business executives, political leaders, and intellectuals who have come to discuss the planet's pressing problems. Jennifer Morgan, the director of Greenpeace, was present.
So the hope was that he would arrive in Davos, that he would make it clear that he did understand how important action on climate change is, how important Brazil is, and the role that it plays in the world to protect the Amazon, and that he would, in some ways, calm some of the worries that had come forward during the election campaign. She remembers a moment of discomfort between Jair Bolsonaro and Al Gore, the former American vice president, who has become a leader in the fight against climate change. You know, we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. Mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente aqui que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Então, eu conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos conversar. I am always eager to talk. Obrigado. Well, Vice President Gore and I did have a short conversation afterwards, and I think it's fair to say that it was unclear what Bolsonaro was saying in that conversation. But I think neither of us left our conversation feeling in any ways reassured that it was going to be okay. Quite the contrary. Like his role model, Donald Trump, Bolsonaro sticks to his guns. In August 2019, 8 months after he came to power, the Amazon forest was ravaged by flames. Criticized on all sides, he accuses his European counterparts of foreign interference. Tem algumas pessoas que têm a mania de olhar para o Brasil e achar que isso aqui é uma colônia. Nós somos um país soberano, independente. A Amazônia é nossa. Jair Bolsonaro upsets. He reveals another face of Brazil to the world, less known and less attractive. How did this man of flashy excess, unknown to the general public, find himself at the head of the largest democracy in Latin America? To understand him, you have to go inland, far from the postcards. A remote, ultra-conservative part of Brazil, where he grew up. Estive lá na cidade onde ele morou a maior parte da infância, conversei com amigos de infância, professores. Ana Clara Costa writes for one of the largest political magazines in Brazil. She was one of the first to take an interest in the origins of candidate Bolsonaro. E essa devoção que ele tem à política, e à política conservadora especificamente, é uma coisa que remonta daquela época. The young Jair lived here, in the heart of the rural areas of the state of São Paulo, in the southeast of the country. In Eldorado Paulista, a small town of 15,000 inhabitants. A minha relação com o presidente é bem estreita mesmo. Nós estudamos junto também na mesma classe. João Evangelista was Jair Bolsonaro's best friend. He remembers their teenage frustrations in the late 60s, in a country in the midst of an economic revolution which left the countryside on the sidelines. A situação financeira da população aqui era péssima, não era ruim, era péssima mesmo. O dia que a gente tinha uma carne na mesa, isso era festa, é só festa. Bonito! Bonito! Como aluno, ele era muito bom, excelente. Apesar das brincadeiras dele, dentro da classe e tal, zoava com todo mundo. Jair Bolsonaro is faithful. He has remained close to his childhood friends. He has made his modest origins a source of pride and a tool of political communication. During his campaign and throughout his mandate, he publishes videos on social networks where he puts on a performance.
Bom dia, pessoal. Estou em Eldorado Paulista. Here he is, presenting the farm in which he lived. Eita ferro! 50 anos depois, hein, pessoal? O tempo voa. Ó, a goiabeira. Ela pra cá, ó. No sufoco. Mas ainda tem, tinha alguém no banheiro e tinha fila. Você era obrigado a correr pra cá, ó. The young Jair arrives in El Dorado in the 1960s, having traveled the region for a long time with his parents, looking for work. He is the third child in a family of 6, poor immigrants of Italian Catholic descent. His father, next to him in this photo, is a dentist without a diploma, a tooth puller. At the time, El Dorado subsists on the banana plantations that surround the city. Small farmers, mostly poor, work for a few wealthy owners. An inequality that will deeply mark him and that he will never forget. Ele tem várias ideias que mostram um certo ressentimento em relação a determinados grupos, né? Ele vive dizendo que os ricos querem prejudicá-los, os intelectuais querem prejudicá-los, que ele tem a noção das demandas do povo, né? Então, isso era muito visível na vida dele em Eldorado, porque era uma cidade que tinha uma família muito rica, que era a família Paiva. Aqui era uma fazenda modelo da região, essa fazenda aqui. Aqui tinha uma sede muito bonita. A gente não tinha ordem de entrar aí. A gente olhava. A gente subia, escalava ali e ficava olhando, mas não podia entrar. Olhava eles lá dentro da piscina e se banhando lá e tal, se refrescando, mas não podia entrar, de jeito nenhum. O que aquela família podia alcançar, o resto da população não podia. E o Jair Bolsonaro fez várias menções a isso, inclusive para mim, nas vezes que eu conversei com ele, acabava representando o fracasso dele, né? To get away from his village and his condition, Jair Bolsonaro has only one path: the army. At 17, encouraged by his father, he leaves for Rio de Janeiro and gets into a prestigious military school. Jair Bolsonaro joins the army in 1972. The country has been living under a military dictatorship for almost 10 years. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. During the Cold War in 1964, the army seizes power under the pretext of an imminent communist threat. Protest movements are repressed, thousands of opponents arrested and tortured. It is in this army, shaped by the dictatorship and anti-communism, that Jair Bolsonaro will learn to play politics and handle blows effectively. Waldir Faraz has witnessed this. The two men are old friends and met while in the army. He might not look like it, but this former Navy officer has been Jair Bolsonaro's shadow advisor for 30 years. Soldado, cabo, sargento, essa galera aí sempre adorou ele, até hoje. Sempre adorou ele. Porque ele era o cara que brigava pelo cara. Se desse qualquer coisa no quartel com um soldado, com um sargento, ele ia brigar, ia correr atrás do cara. Captain Bolsonaro defends low-ranking soldiers and denounces their low pay. He speaks out to the press against his duty, which will earn him a sanction from the army. But it will also be his first accomplishment. Ele não tinha mais nem chance na corporação. Ele ia morrer, ele ia como um capitão, como um coronel, por aí. Ele poderia morrer no máximo como um coronel aí qualquer. Então foi até um subtenente, sargento parece na época, que aconselhou ele: por que você não entra na política? O cara parece que era espírita, né? E falou: poxa, cara, eu vejo que você tem toda a chance de ser um parlamentar. Por que você não entra na política? Aí o cara aconselhou ele, pegou e entrou.
Eu acabei virando assessor de imprensa. After 17 years in the army, Jair Bolsonaro launches his political career with the support of soldiers. He will defend their cause. His only program? To increase the pensions and salaries of the troops. Unknown to the general public, he gets elected city councilor in Rio de Janeiro thanks to the vote of the military. The ambitious Jair Bolsonaro then begins a campaign to become a national political figure. Barely 2 years later, he is elected federal deputy and flies to Brasilia, the capital. The military man enters the big leagues. But in the national parliament, he is still unknown. To change this, he will have to go further in his provocations. Famous political journalist Thaís Oyama has followed the rapid and boisterous rise of Deputy Bolsonaro. Ele era um político que ninguém dava muita bola, né? Daquele tipo que você encontra no Congresso e nem para conversar, né? Aliás, foge um pouco, porque com medo de ele te parar e fazer você perder seu tempo, ele era esse político. Ele mesmo vivia ligando para jornalistas, gente que tinha colunas de política, então ele ligava para tentar emplacar uma notinha, uma notícia a respeito dele, era esse tipo de político. Nothing stops him, as long as it is offensive. Jamais isso pra você que você não merece. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Aware of the discomfort he causes, Jair Bolsonaro keeps pushing further. He only exists through conflict. Eu sou homofóbico com muito prazer e vou continuar nessa batida porque eu quero é ver o inimigo morto ali no chão. Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Corro-se risco que meus filhos foram muito bem educados. Você é uma analfabeta! Tá aqui o Diário do Congresso! Ele fala exatamente aquilo que ele pensa. Eu falo que palavra é igual um tiro de uma arma de fogo, né? Depois que a bala sai do revólver, não tem mais volta. Depois que a palavra sai, também não tem mais volta. Então, eu acredito muito nessa capacidade intelectual dele de medir exatamente, ou pelo menos na maioria esmagadora das vezes, até onde ele podia ir, né? Com qual nível ali de impacto ele queria transmitir uma mensagem dele. Quando o cara entra na tua casa, que não quer apenas roubar vocês, quer esculachar tua família, quer estuprar tua esposa, ele tem que ser recebido com uma bala na testa. Ele vai passar a respeitar. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Você queria que por exemplo, um filho teu, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericinó e dormir numa barraquinha para 2 pessoas com um homossexual do seu lado? Eu me lembro muito bem quando alguém me disse que aquele deputado que ninguém dava bola estava fazendo um périplo pelo país e reunindo muita gente. Eu fui com ele para o Nordeste, para várias capitais do Nordeste. E daí eu me lembro muito bem quando nós chegamos no aeroporto, que foi uma das grandes surpresas da minha vida, quando a gente saiu no saguão. Tinha uma multidão ensandecida, gritando, gritando, gritando. E quando ele chegou lá no meio da multidão, eles imediatamente levantaram ele nos ombros. E ele saiu nos ombros da multidão e a multidão gritava, gritava uma palavra que eu não entendia. Estava ensurdecedor o barulho. E daí eu perguntei para alguém que estava do meu lado, mas o que é que vocês estão gritando? Que eu não estou entendendo. Aí ele falou, mito! Ele é um mito! Eu já não sei se a gente estava vivendo uma negação ou se era uma coisa muito despropositada que as pesquisas não conseguiram captar. Mas eu acho que houve, sim, um equívoco da imprensa de forma geral sobre o fenômeno Bolsonaro.
Waldir Ferraz is one of the craftsmen of the Bolsonaro phenomenon. He has been advising his friend Jair Bolsonaro for more than 30 years. Without an official position in the government, this retired soldier is the relay between the population and the president. Bom dia, tudo bem? É o seguinte, eu tenho amigo, ele tem uma filha que mora na Itália e ela apoia o nosso presidente, querendo fazer então um evento lá para ele receber também apoio quando estiver por lá. Se você conseguir uma programação mais detalhada dele, eu passo aí para esses meus amigos, tá bom? Um abraço. Vou passar isso aqui que é importante agora pro Bolsonaro, entendeu? Tá até online. Ouve esse áudio aí, é o Eduardo, lá o presidente do Clube Militar, o general Eduardo, valeu? Eu acho que é importante isso aí. Isso alguém faz e manda. Entendeu? Aí eu faço chegar isso a ele, que isso aí é importante. Dá um levante, entendeu? Eu vou repassar isso aqui. Entendeu? Para meus grupos. From his kitchen, phone in hand, Waldir spends his days spreading videos glorifying the president. A direct, efficient communication with the Brazilian people via WhatsApp. Às vezes uma matéria que eu passo agora, para aqui, para o Rio de Janeiro, 10 minutos depois está lá em Belém. Voa, entendeu? Porque eu tenho muito grupo. E são grupos que eu nem conheço as pessoas. Eu tenho de Belém, de Foz do Iguaçu, de São Paulo, de Brasília. Vou te mostrar aqui. JB. Ó, já mandou ok aqui, ó, já respondeu. Tá vendo? É assim. Às vezes pensam que eu tô brincando no telefone. Não tô. Eu tô movimentando o país. Pois é. Mas é isso. Jair Bolsonaro floods social media with short videos and punchlines since he began his campaign in 2017. Então o pessoal tem que dar porrada em mim mesmo. Porque eu não vou ficar broxa para agradar eleitor. O voto é problema de vocês. WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram. He doesn't need journalists anymore to exist. Domingo, 9h55 da noite. Acabamos de atingir 10 milhões de curtidas no Facebook. 19. Valeu, pessoal. A gente começou usando como entretenimento, como diversão, mas rapidamente a gente percebeu como era importante isso também para a política. E como nós sempre sofremos muito na pele, a censura e a má vontade por parte de muitos veículos de imprensa aqui no Brasil, isso foi espontaneamente uma forma de falar direto com o eleitor. E o resultado está aí hoje. Se bobear, o presidente Jair Bolsonaro é um dos presidentes que tem maior comunicação, que tem maior engajamento com as suas redes no mundo. Thanks to social media, Jair Bolsonaro reaches the hearts of many Brazilians. After years of living in the shadows, he finally achieves fame. Though he started his campaign with 4% of voting intentions, he finishes at the top of the polls 1 month before the first round. An unexpected event will materialize his victory. Veja agora os destaques do Jornal da Band desta quinta-feira. Alvo de facada durante ato de campanha em Minas Gerais, Jair Bolsonaro é internado em hospital. O candidato do PSL à presidência da República foi atacado ontem à tarde durante um comício em Juiz de Fora, no interior de Minas. Once again, he will know how to turn this tragic event into a political strategy. His son Eduardo broadcasts his release from the operating room, live on Facebook. Que a gente já vai bater um papo aqui com o Jair Bolsonaro, vou mostrar um pouquinho o quarto para vocês e vou aproximar a câmera dele. Pode falar. Jair Bolsonaro's intestines are perforated. The attack could have been fatal. He shows himself for all to see on his hospital bed. His campaign takes place more than ever on social media. Boa tarde a todos. He will use his 2 operations to avoid participating in any presidential debate. There is no real opposition. His main political opponent, the former left-wing president Lula, is in prison, accused of corruption.
Recovered from his injury a few weeks later, Jair Bolsonaro, far-right candidate, wins 55% of the vote, 10 points ahead of Fernando Haddad, the left-wing candidate of former President Lula's Workers' Party. An overwhelming victory. On January 1st, 2019, he becomes president of Brazil and its 210 million inhabitants. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Once in power, Jair Bolsonaro will have to begin by thanking those who have always supported him, the military. Half of his ministers, as well as his vice president, come from the army. In total, over 6,000 soldiers will occupy civilian functions in the government. Alguns criticam que eu botei militar demais, mais até proporcionalmente do que os governos de Castelo Branco, a Figueiredo. Sim, é verdade, é o meu ciclo de amizade. Os militares encontram com Bolsonaro poder, dinheiro, prestígio e popularidade. Então, assim, os militares com Bolsonaro voltam ao poder. A gente tem um governo que é militarizado. Jair Bolsonaro no longer relies solely on the military. He largely owes his support to another sector which he has strategically approached, the evangelical community. Abençoe o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. For his first public appearance after his election, the president visits one of the most publicized and wealthy pastors in the country. A majority of evangelicals, who make up nearly 40% of the population, voted for Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Brazil is a secular state, but once in power, Jair Bolsonaro offers an unprecedented platform and key positions to the evangelical lobby within his government. He appoints 3 evangelical pastors as head of the Ministry of Justice, the Ministry of Education, and the Ministry of Women, Family, and Human Rights. Aqui eu dou de presente para pessoas que chegam ao meu gabinete, isso é um presente que me acompanha. Eu pego um feto humano de 3 meses e pego um ovo de tartaruga no Brasil. Há movimentos que acham que um ovo de tartaruga vale mais que uma vida humana. Então, eu sempre tenho esses bebezinhos aqui e dou para as pessoas e falo, olha, é isso aqui que querem matar. Esse é o governo Bolsonaro, é um governo pró-vida. Damares Alves, a trained lawyer and a pastor, worked for the evangelical lobby in the Brazilian parliament for over 10 years. This is where she met Deputy Bolsonaro, with whom she campaigned against abortion, gay marriage, and gender theory. Bolsonaro é cristão. Bolsonaro ora. Bolsonaro lê Bíblia. Os outros governos tinham uma outra influência. Tinha uma influência marxista. É comum. O governo que está no poder, quem está no poder, é influenciado. A influência deste governo é uma base cristã. E a gente não tem vergonha disso. E foi isso que o Brasil escolheu. Um governo com base cristã, com uma base conservadora. Nós somos influenciados. E somos influenciados pelo bem, acredite. The evangelicals, the military, the agro-industry. The alliance of these conservative forces now has a name: Bolsonarism, a complex concept studied beyond the Brazilian borders. The American researcher Benjamin Teitelbaum, a specialist in radical and far-right movements, studies this new political force closely. Bolsonaro's government has multiple factions, and that's not
unusual, of course, but one of the factions within the government is so radical, I think most people would not anticipate it. These are people who don't believe in progress, for the most part, at a very, very deep philosophical level. They don't believe that human society will progress thanks to scientific innovation, thanks to greater organization through modern institutions like universities, media. They instead think that the most important things in society have already been there, have already existed, and that it is the goal of a political movement, a good political movement, to bring us back to where we were. Jair Bolsonaro and his government are on a crusade against progressive ideals, what he calls the inversion of values, or communism. As soon as he comes to power, he puts an end to the Ministry of Culture and decides to purge the institutions of potential opponents, especially those who support his greatest rival, former President Lula. Bolsonaro, uma das primeiras iniciativas que ele tomou foi despetizar o governo, como ele dizia. Então, você ia olhar lá no Facebook, você ia olhar no Twitter e ver se a pessoa tinha uma bandeirinha ou vermelha, ou se a pessoa falava bem do Lula. Então, ele colocou praticamente todo o governo para caçar comunistas, caçar vermelhinhos. Houve, de fato, um expurgo, uma demissão em massa que fez com que postos-chave, postos técnicos ficassem vagos e no momento em que o governo devia estar engrenando. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. E nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. I would describe Bolsonaro as a populist, alternately as an authoritarian. Someone who is interested, excited by the thought of using state violence and also the heavy hand of the state in pursuing a political objective. If you look globally, Brazil doesn't have the signature political piece for most far-right political movements today, namely anti-immigration causes and border concerns. That's not the foremost issue for Brazil's far-right. Rather, it is pushing back against minority groups, it is pushing back against political opponents. The Brazilian left is struggling to make itself heard. The Workers' Party has lost the confidence of its electorate, the most disenfranchised. They have now been won over by the populist candidate and his anti-elite discourse. A tense, violent climate is spreading throughout society. A digital brigade, led by supporters of the president, tracks down and threatens opponents of the government. Faced with attacks, some even live barricaded, protected by bodyguards. São 43 milhões de seguidores no YouTube, isso é sem dúvida algo que me dá muita felicidade de saber que eu conto com esse apoio. Mas eu nunca sofri tanto ódio desde que eu comecei a me posicionar contra o Jair Bolsonaro. É um ódio que eu nunca vi igual. With 43 million subscribers, Felipe Neto is one of the most followed YouTubers in the world. Openly opposed to President Bolsonaro, his activism got him elected as one of Time magazine's 100 most influential people on the planet in 2020. For the Bolsonaro family, he has become an enemy to be defeated. Estou trabalhando no meu computador, como eu sempre trabalho, e a minha equipe de segurança aqui da casa me avisa, olha, tem uma representante da polícia aqui para falar com o senhor, que me entrega um documento oficial e me informa que eu estou sendo processado e que preciso depor na delegacia 2 dias depois. O Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, ele utilizou a Lei de Segurança Nacional para me perseguir. E é um uso nojento de uma lei que era um entulho da ditadura militar do Brasil, feita para perseguir pessoas que fossem contra o regime. Demorou um pouco para cair a ficha de que, de fato, o presidente da República, a família do presidente da República, estava tentando me prender por eu manifestar opiniões contrárias ao governo Bolsonaro. Perdem completamente nessa violência, porque quando você acha que você está numa guerra, você parte para qualquer tipo de enfrentamento. Jair Bolsonaro wages this ideological war against the media in particular, which has become a convenient target. His attacks multiply, becoming more and more violent.
Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Nothing stops Jair Bolsonaro, who does not tolerate the slightest contradiction, even within his own camp. Internal conflicts have forced 17 ministers out of the door in only 3 years, starting with the military. Ele quis mostrar que ele agora era o general. Ele era o comandante supremo das Forças Armadas. A partir de agora eu mando em vocês. E desde então, essa ala de militares passou a ter o seu poder muito diminuído e passou a ser substituído por essa outra turma que é formada por gente muito próxima dele, filhos, amigos dos filhos. This authoritarian drift has caused many of his political allies to turn away from him and to look for a less disruptive candidate. The left is rallying behind its historical figure, Lula, once again. Cleared of corruption charges by the Supreme Court, he is eligible and running for president. But after 4 years with Jair Bolsonaro in power, society is more divided and radicalized than ever. A large part of the population does not want the return of Lula's left, now associated with radical communism as during the dictatorship. These Brazilians support the far-right candidate and make it known regularly, loudly, in the streets of the big cities. As on this day in May 2021, in Rio de Janeiro, thousands of bikers came to pay tribute to their idol. In these meetings, organized by his fans, Jair Bolsonaro is welcomed as a rock star. More than a politician, for these loyal supporters, he is the savior of the nation. All believe in the myth. No matter what he says, they agree. Pode ter certeza, nós juramos a vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército são vocês. Mais importante que o poder executivo, o poder judiciário ou o poder legislativo é o poder do povo brasileiro. Despite a calamitous record, Jair Bolsonaro can count on an unwavering base. A quarter of Brazilians support him at all costs. That base forgives just about anything that he does and typically do not believe the accusations against him that would come from political opponents. They're not listening to anybody else. Eu tenho certeza que o bolsonarismo vai sobreviver a Bolsonaro. Talvez com outro nome, talvez com outra cara, mas de alguma forma ele abriu a garrafa lá, ele destampou uma garrafa que estava já ebulindo e deu voz a esse segmento. For the first time since the end of the dictatorship in 1988, far-right Brazilians dare to speak up. João is among those showing their support for President Bolsonaro in the streets. As a former soldier and shooting instructor, he is sensitive to the security discourse and appreciates Bolsonaro's measures to facilitate access to weapons. He is not the only one. Arms sales have doubled under Jair Bolsonaro's government. O brasileiro estava ao ponto de explodir, a grande verdade é essa. E o dia que um povo do tamanho do Brasil explode, é muito difícil segurar. Então estava chegando num ponto do Brasil de tanta corrupção, tanta vergonha do brasileiro passando, gente passando fome, mas uma coisa tão descarada que a única saída seria essa. Então, mais uma vez, né, o Bolsonaro ele veio representando a última barreira, a última esperança para que o povo não se rebelasse contra o próprio Estado. Campaigning for his re-election,
Jair Bolsonaro is following Donald Trump's footsteps and does not hesitate to allude to insurrection. Sem eleições limpa e democrática, não haverá eleição. Vocês são, de fato, o meu exército, o nosso exército. O Bolsonaro vai aonde for e ele é sempre ovacionado pela maioria da população. Mas você vai ver a mídia, a grande mídia, mostra que ele está 40% atrás do primeiro colocado, que ele perde para todos os candidatos. Isso é ridículo. Aí, isso, para mim, já é um sinal de que eles vão tentar fraudar as urnas no ano que vem. Se provar que houve fraude na urna, acredito que o cenário é caótico, em todos os sentidos e aspectos. Tiro, porrada e bomba, como se diz no Brasil. Tá? The pressure is mounting against Jair Bolsonaro. Left-wing movements and minorities, targeted by the government during the 4 years of his mandate, are mobilizing. More than 100 impeachment petitions have been filed. Many investigations are underway, against him, but also against his sons, suspected of corruption. Preciso ficar de olho nas PMs e nessas milícias, para ver até que ponto esse pessoal vai querer levar adiante a confusão que faz parte assim, do perfil, do jeito de ser do Bolsonaro. Will Jair Bolsonaro stay in power by force? Will he mobilize his troops, following former U.S. President Donald Trump's example? A campanha do Bolsonaro em 2022 vai ter que forçosamente se basear em retórica pura e simples, porque de concreto o governo dele não tem nada para mostrar. O governo dele passou esses anos todos se debatendo contra ele mesmo, criando confusão, semeando conflito e criando crises. E não deu tempo de fazer nada, até porque eles nunca tiveram um plano de governo. Não tendo fraude, é óbvio, qualquer um aceita o resultado da eleição. Mas só que não tendo fraude, o presidente Bolsonaro não perde. In this country where voting is mandatory, 150 million Brazilians will have to choose a candidate next October. Set on getting his country back, Lula takes advantage of his rival's results. But as the deadline approaches, the gap narrows. A clash of titans is coming. 2 men, 2 Brazils. The days following the election will test the strength of Brazil's institutions and of Latin America's largest democracy.